Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim. Hoje, na primeira leitura da missa, a liturgia propõe-nos uma história brutal. Não o digo no sentido em que se utiliza agora. As pessoas mais novas dizem que é uma história fantástica, maravilhosa, utilizando isto. Não. Queria dizer brutal literalmente. A Bíblia tem dessas coisas. Mas a mim, mais do que afastar-me, ou desejar passar à frente para o Evangelho ou para o Salmo, podia utilizar, poderiam dar-me melhores pistas para a oração. Esta cena faz-me pensar. Aliás, qual o sentido de estar isto na Bíblia? Por que razão o lemos na missa e a Igreja foi buscá-lo à Bíblia e selecionou para o lermos hoje? David está em suspenso. O seu filho Absalão levantou-se contra ele. Reuniu um exército numeroso, mas a jogada não lhe saiu bem. Os soldados experientes de seu pai, do rei David, conseguiram desbaratá-los e os soldados de Absalão tiveram que fugir. Aliás, Absalão tem que fugir. E David tinha dado ordens que não levantassem a mão contra o seu filho. Joabe, o general de David, vê Absalão suspenso pela cabeleira nos ramos baixos de um grande carvalho. A sua montada passou por ali, ele não se conseguiu esquivar, ficou preso ali, está suspenso no ar. Chamam Joabe e Joabe, em vez de fazer o que o seu rei lhe ordenou, crava 3 dardos no peito do jovem. Que esperava Joabe? Que pensava de David? O texto prossegue, relatando a forma como o rei David vai receber a notícia. David está à espera das notícias da batalha, novidades. A sua vida e o seu futuro está em jogo, o do reino, mas também o do seu filho. E vamos perceber que o seu coração está dividido. Entretanto, David estava sentado entre as 2 portas da cidade, diz o texto. A sentinela, que subira ao terraço da porta sobre a muralha, ergueu os olhos e avistou um homem a correr sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. O rei observou. Se vem só, traz boas notícias. David pressente que ganhou a batalha. Entretanto, chegou um mensageiro etíope que disse: Trago boas notícias, ó rei, meu senhor. Hoje Deus fez-te justiça, ao livrar-te de todos os que se levantaram contra ti. E o rei perguntou ao etíope: Está bem o jovem Absalão? Surpreende-me esta pergunta. É a primeira coisa que quero saber. E é brutal a resposta. Tenham a sorte desse jovem os inimigos do rei e todos os que se levantaram contra ti para te fazerem mal. A guerra é algo brutal. Que esperava este soldado? Que esperava Joabe, o general? Eu acho que esperavam justiça. Que o rei fizesse justiça. Absalão quis matar o pai, merece a morte. Tenham a sorte desse jovem os inimigos do rei e todos os que se levantaram contra ti. Mas, porém, o que nos conta a Bíblia é que David ficou de coração partido. O rei ficou perturbado, subiu ao aposento que ficava por cima da porta e começou a chorar, dizendo: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar. Que nos quer dizer a Bíblia ao mostrar o coração deste pai destroçado? Aliás, de um pai que preferia morrer em vez dele.
Eu creio que Deus se serviu desta dor imensa para nos mostrar a sua imensa dor. E o impulso do seu coração. Nosso Senhor vai morrer por nós, pelos nossos pecados, em vez de nós. Nós sim que merecíamos a morte pelos nossos pecados. Que esperava David recuperar o seu filho, que se arrependesse. Absalão estivesse arrependido e ele estava disposto a perdoá-lo. Assim fica o seu coração quando nós pecamos, como o de David. Quando nos voltamos contra ele, quando o expulsamos da nossa vida e queremos ser nós a reinar, quando o expulsamos do nosso mundo, quando queremos da nossa sociedade, das nossas leis, o mundo está louco. Pai, dá-me a parte da herança que me toca. Dizem tantos homens, dizemos-lhe nós às vezes. Em vida? Queres a minha herança em vida? Ou seja, queres que eu morra? Desejas viver longe de mim? Pois foi o que fez o filho pródigo. E, no entanto, termina daquela forma, com o abraço do Pai, com uma festa do Pai. Hoje, no Evangelho, é incrível a prontidão com que Jesus aceita acompanhar Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga e a sua filha estava doente. E estava doente há algum tempo. Jesus vai ser o último recurso. Ele já não tem mais nenhum. E lança-se aos pés de Jesus. E Jesus podia ter dito: agora, Jairo? Só agora? Não viste todos os dias a falar aqui nas praças? Não viste fazer curas na sinagoga, na tua sinagoga? Agora que a menina está a morrer, é que chamas por mim? Essa seria uma resposta humana, e muitos de nós diríamos que era legítima, indignada pela dureza do coração daquele homem, porque não acreditou, porque... Mas Jesus é diferente. Tu, Senhor, és tão diferente. Queres a nossa conversão, e querias a de Jairo, e a de Jairo estava prestes a acontecer. Dizia que a primeira leitura era brutal, no sentido literal, e o Evangelho de hoje tem algo de muito brutal. A meio do caminho entre o cais de Cafarnaum e a casa do chefe da sinagoga, chega um recado, e vejam como é dito. Eu imagino que seja dado por outros fariseus, homens que estariam fortemente contrariados por um deles, e uma pessoa tão importante como Jairo, estar a recorrer aos serviços de Jesus. Não estão com pena dele, estão zangados pela sua fraqueza. Vieram dizer da casa do chefe da sinagoga: a tua filha morreu, porque estás ainda a importunar o mestre. É brutal. Que corações duros. Imagino a dor daquele pai. Não só pela notícia, mas por se ver só diante dos seus amigos, dos seus parentes, abandonado. Porém, ele tem diante de si Jesus. Não está só. E nada está perdido ainda. Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, basta que tenhas fé. Sabemos como termina o episódio. Nós conhecemos a história. Assistimos, porém, ainda a mais uma cena de violência não física. Os parentes e amigos de Jairo riem-se de Jesus quando este lhes diz que a menina está só a dormir, que não morreu. Consegues imaginar a dor daquele homem ao ver a sua casa toda com esse riso sarcástico? O sentimento de solidão, de abandono por parte de todos os seus, deve ter sido imenso, desolador. Mas Jesus permanece com ele. Tu, Senhor, nunca nos deixas. Jesus e mais 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, foram os únicos que ele permitiu que fossem com ele. Pega na menina pela mão e ela começa a andar. Foram então dizer a Joabe, voltamos à primeira leitura: o rei está a chorar.
e a lamentar-se por causa de Absalão. Assim a vitória desse dia transformou-se em luto para todo o exército, ao saber que o rei estava consternado por causa do seu filho. Naquele dia, o exército entrou furtivamente na cidade, como fazem as tropas envergonhadas quando fogem da batalha. Tinha-se feito justiça, mas foi um dia de luto. Porém, na casa de Jairo, a alegria rebentou. Ficaram todos muito maravilhados, diz-nos o evangelista. Podemos imaginar a transformação no coração de Jairo. Numa produção de Hollywood que fez há uns anos, The Miracle Maker, imaginam Jairo precisamente como um discípulo de Jesus, depois desta cena. Aliás, imaginam-no como aquele discípulo de Emaús que acompanha Cleófas e que não se diz o nome. Não sei que base teriam para o fazer, mas eu gosto de pensar que o coração deste homem não se afastaria de Deus, que ao ver a filha curada e ressuscitada, abraçaria o Evangelho, nunca mais deixaria Jesus, nunca mais te deixaria, Senhor. Pensa em Maria, mãe de Jesus, nossa mãe, que sintonia com o coração de Jesus, com o coração de Deus, que mais deseja a nossa mãe do céu, o mesmo que o seu filho, que nos convertamos, que vivamos a vida verdadeira. Ajuda-nos, Mãe. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.